tua prima aí? Aqui, ó. Aí, ó, viu? Glória a Jesus. Mas aí, Vinícius, então agora você compartilha com a Eliane. Agora o irmão compartilha com a Eliane aí. Lucas 7:11. 7:11. Glória a Deus. É isso aí. É isso aí. Viu? Viu? Eu tenho textinão, você já identificou rápido, viu, irmão? Amanhã a irmã Wanda vai estar pregando, irmão. Eu quase que eu botei a irmã Wanda lá pregando. Fiquei tentado, irmão. Misericórdia. Ainda tem tempo. Não, agora vai. Ainda tem tempo, quando eu não comecei, nem li o texto, eu li? Não, mas então. pode ir, não. Mas não ficou ninguém surpresa. Viu? Glória a Deus, A Weslânia aleluia! também, agora a Weslânia. Pois É, a Weslânia também. Né, minha amiga? Tu tá falando, mas tua prima vai te dar um bichão aí. Eu conheço a tua prima, vai. Daqui a pouco ela te olha, faz com você assim, ó. Conhecer é terrível, né? Mas tu tá com teste é terrível, só misericórdia de Deus. Viu, ó? Já tá fazendo até carinho você já. Isso é porque eu conheço a tua prima quando ela chega aqui, ó. Viu? Conheço a sua prima. Quem achou, irmãos? Dá uma glória a Deus. Diz assim: aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era chegado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou no esquife, e os que o levaram pararam. E ele disse: jovem, te digo, levanta-te. Né? Eu acho que a palavra levanta-te é efatá, né? Levanta-te, se eu não me engano, é isso aí, é efatá, né? Então é o texto: jovem, levanta-te. Amém? Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus amado, por esta palavra, por aquilo que Tu quer falar conosco nesta noite, ó Deus amado, aquilo que Teu Espírito tem para nós nesta noite. Que o Senhor continue palestrando conosco de forma poderosa, grandiosa, eterna, maravilhosa. Que Teu Espírito, ó Deus amado, continue palestrando dentro dos nossos corações de forma exponencial, de forma maravilhosa. Estamos aqui para Te adorar em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar assento em nome de Jesus. Irmãos, a gente fala um pouquinho dessa maneira porque à medida que você vai pregando, à medida que você vai falando da palavra de Deus, né, e você vai criando o costume de pregar, você vai se sentindo mais à vontade para pregar, porque a pregação é um exercício. À medida em que você se exercita, o seu corpo fica mais forte e automaticamente aquele exercício que você tinha dificuldade de fazer, você passa a fazer com mais facilidade. Por quê? Porque você sente segurança em fazer. Quem nunca fez uma flexão e vai fazer flexão, automaticamente vai sentir dificuldade de levantar o peso do seu corpo rapidamente, mas à medida em que ele vai se exercitando, isso vai tomando corpo e automaticamente você vai tirando essa dificuldade. E nós pegamos alguns textos bíblicos, embora a gente não tenha estudado hoje para pregar, e você tenha falado: mas pastor, você não estudou para pregar? Não, eu não estudo para pregar, eu estudo porque eu gosto da palavra de Deus. E o exercício da leitura da palavra de Deus, da devocional à palavra de Deus, te leva à pregação com uma facilidade maior. Então, à medida em que você lê, à medida em que você se exercita, à medida em que você busca, à medida em que você tem um dia, um momento devocional com o Senhor, você vai passando a ter uma maior facilidade
para falar desse Deus, para adorar a esse Deus. E o texto que nós lemos é um texto que ontem eu fiz menção ali na Assembleia de Deus na Serrinha, né? Isso, nós estivemos ali também. Fui não pego de surpresa, porque eu sempre falo que a espada está amolada, pronta para ser usada, e o pastor falou: não, pastor, olha, vai ter que ser o senhor, porque a irmã que ia pregar hoje não vai vir. Eu falei: não tem problema, nós pregamos para a glória de Deus, e ali fizemos menção do Evangelho joanino no capítulo 4 e no versículo de número 1 em diante, falando da mulher samaritana. E dentro desse contexto nós também mencionamos a mulher, né? A mulher, a mãe do filho ali de Naim, da cidade de Naim, cujo nem ele, cujo nem ela nós sabemos o nome. O autor Lucas aqui, ele não tem interesse de revelar o nome desses personagens, mas Lucas, ele tem interesse de retratar o sofrimento dessa mulher. O que Lucas retrata aqui não é o nome do personagem. O Lucas não retrata o que circunstanciou a morte desse jovem, o que levou esse jovem a padecer ou a morrer, mas ele simplesmente retrata que existia um culto fúnebre, ou seja, uma via fúnebre que estaria levando uma mãe e um jovem, uma mãe levando um jovem para ser sepultado. E Lucas vai destacar nesse texto que, além desse jovem que já havia morrido, também ela era viúva, significando que em algum momento também esta mulher havia enterrado também o seu esposo, ou seja, primeiro ela enterra o seu esposo e logo em ato contínuo ela vai reenterrar o seu pai. O texto não vai nos ensinar, não vai nos dizer em quanto tempo isso se deu, se o pai morreu, logo o pai morreu e logo o filho morreu, ou se enquanto o pai morrera o filho ainda era pequeno, Vana, e se ele cresceu, qual era a idade desse menino? O texto, Lucas não está interessado em dizer esses detalhes, mas o que Lucas está interessado em nos dizer é que Jesus estava fazendo um grande milagre, que Jesus estava realizando um grande feito. Por que Jesus está realizando um grande feito? Porque aquilo que se está acontecendo é algo excepcional. Primeiro, é o primeiro grande milagre que Jesus faz após mais de 6 milhões de anos depois da sua vinda, ou seja, no século de número 6 Jesus nasce, século de número 6 antes de Cristo. Jesus não nasce no século 1 dele, né? Quando a gente conta o primeiro século depois de Cristo, nós não queremos dizer que Jesus nasce, porque ele não pode nascer na datação em que nós contamos. Ele vai nascer antes, dando continuidade depois de Cristo. Então, antes de Cristo, o único grande milagre que aconteceu de ressurreição de mortos foi quando Eliseu morreu e estava ali o seu sepulcro aberto, e numa guerra pegaram soldados, jogaram dentro do sepulcro de Eliseu, e ao bater aquele morto, aquele cadáver, bater nos ossos de Eliseu, ele viera a ressuscitar, ele tornou a vida. E depois daquilo ali não mais, Wanda, existiu esse tipo de milagre, já não mais existiu a ressurreição, ninguém mais ressuscitou, ninguém mais foi trago à vida até esse momento. Então não é qualquer milagre. Lucas retrata um milagre muito lindo, um milagre muito forte, um milagre que causaria uma revolução no ministério de Jesus, que apresentaria Jesus de verdade, que mostraria quem estava entrando na cidade. Lucas está dizendo que agora, com este milagre, Jesus está inaugurando um ministério diferente. Ele não simplesmente está trazendo uma palavra diferente, ele simplesmente não está trazendo um louvor diferente. Lucas está dizendo o seguinte: esse que se está apresentando como Messias, ele é aquele que vai trazer a ressurreição de mortos, ele é aquele que vai trazer a esperança que está morta à vida, ele é aquele que vai trazer algo que ninguém mais pode fazer. Olha, quanto tempo Deus deixou de falar, quanto tempo Deus deixou de se manifestar, quanto tempo Deus deixou de fazer grandes milagres, e agora ele para na frente de uma cidade e ele agora resolve revolucionar, e revolucionar de uma maneira simples, porque até então você não vai ver a mulher pedindo a Jesus, porque ela não conhecia, ela não sabia quem era Jesus, e ela não sabia qual era ainda naquele momento a missão que Jesus haveria de realizar na terra. E como eu vou pedir um favor a alguém que eu não conheço? Como
Como eu vou pedir para alguém que eu não conheço fazer algo em minha vida e de tamanha grandeza? Porque imagina, ressuscitar um morto é algo estrondoso, é algo grande, é algo lindo. Alguém já ressuscitou um morto aqui? Eu nunca ressuscitei um morto. Alguém já teve essa experiência? Eu não tive essa experiência. Então é algo sobrenatural. Armaneide, é verdade, você falou, né? A gente, quando nós estávamos congregando ali na Assembleia de Deus Ministério Chácara, no Rio Comprido, nós fomos orar na casa de um irmão e a sua esposa estava muito enferma mesmo, e o irmão nos convidou para orar, né, na casa dele por ela, estava muito preocupado, e foi eu lá e a pastora Solange, chegamos lá, a esposa dele estava na cama, acamada ali, muito ruim, não conseguia nem falar, e começamos a orar. E quando começamos a orar, a primeira coisa que aconteceu foi que demônios se manifestaram sobre a vida dela na cama, e a primeira reação do demônio foi pegar as mãos delas e agarrar sobre a sua própria jugular para tentar tirar a sua vida. Então, repare que o demônio tomou posse dela e para tentar tirar a vida dela, agarrou na jugular dela com uma força terrível, que nós tivemos que agarrar os dedos dela e arrancar as mãos da jugular daquela mulher, das mãos dela, não era as mãos de outra pessoa, ela tentando tirar a sua própria vida, o espírito do suicídio. E começamos a orar por aquela mulher, e daqui a pouco o demônio saiu, mas quando o demônio saiu também ela parou de respirar. E o que você faz quando alguém para de respirar? O que você faz, irmã Wanda? Tem que esquecer o nervosismo para não, senhor. E aí, o que tu faz, Eliane? Dá um desespero. O que você faz, Luísa? E aí nós começamos a clamar e falar, orar, vamos orar. E orando, e nada acontecia. Orava, nada acontecia. E começamos a orar, e nada acontecia. Já passou por alguma coisa desse tipo? Já percebeu que a persistência leva à perfeição? Mas o adversário nunca vai permitir que Deus te responda de imediato, porque ele quer roubar aquilo que você tem nele, que é uma coisa, a confiança, esperança de que ele pode fazer milagre. Deus, ele já fez o milagre. E aí eu lembrei logo de Daniel. Daniel ora quanto tempo para ver o milagre de Deus? Daniel não ora 21 dias. Há algumas pessoas que pegam esse texto e fazem uma mal exegese desse texto, uma má interpretação desse texto. Daniel ora 21 dias, mas ele não ora 21 dias para Deus responder, porque você vai ver Deus falando com Daniel, falando assim: desde o primeiro momento que você colocou o seu joelho na terra e clamou ao meu nome, eu ouvi a tua oração e respondi. Ou seja, Deus não demorou 21 dias para responder, Deus respondeu de imediato, Deus respondeu imediatamente. Mas o fato de Deus ter respondido imediatamente não significa que a resposta chegou de ato contínuo, e houve uma batalha para Daniel receber aquilo que Deus já havia dispensado. E às vezes não é diferente nas nossas vidas. O fato de Deus olhar para mim, olhar para você, olhar para nós e falar: eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho uma promessa na tua casa, eu tenho algo para te entregar. Alguém até olha e fala: olha, eu vejo uma chave nas tuas mãos. Outro olha e fala: eu vejo uma promessa evangelística na tua vida. E a gente fica feliz, a gente fica contente, a gente vibra com aquilo e a gente fala: que coisa linda, dá um aleluia. A gente fica feliz por dentro e a gente pensa da seguinte maneira: vai acontecer hoje ou amanhã? Deus falou, vai acontecer hoje ou amanhã, mas vai ser rápido. Da mesma maneira, a gente estava ali, eu e a pastora Solange, orando, e nada acontecia. E eu lembrei, eu falei: Jesus, me dá estratégia, eu estou fazendo alguma coisa de errado. E aí Deus falou: meu filho, ele está escondido. Pergunta a ele se não tem algo dessa natureza. Não vou falar aqui. E eu perguntei: olha, você tem algo assim? Tem, pastor, tá lá, guarda, pega lá. Pegando. Aí eu falei: posso rasgar e queimar? Pode, pastor. Quando eu rasguei, ela respirou. Quando eu taquei fogo, ela voltou. Isso é para quem crê.
Isso é para quem acredita no poder de Deus. Meu Deus. Pastor, explica. Não dá. O que você fez? Não fiz nada. Quem faz o milagre é aquele que manda parar. É aquele que manda as coisas ficarem quietas. É quem dá a ordem. E Jesus agora olha para aquela mulher e ele fala: eu não preciso te explicar, eu vou fazer milagre na tua vida. Eu não preciso te explicar o que vai acontecer hoje, mas hoje eu vou revolucionar a tua história. Eu vou trazer alegria novamente, eu vou te trazer aquilo que você havia perdido. Existem momentos na nossa vida em que nós estamos indo sepultar a nossa alegria, estamos indo sepultar a nossa paz, estamos indo sepultar a nossa esperança, porque já perdemos a esperança de que alguma coisa diferente vai acontecer, até que um dia nós nos encontremos com Jesus de verdade, e aí ele nos para e ele olha para nós e fala: eu vou dar uma ordem e vou mudar tudo aquilo que você está pensando, eu vou mudar tudo aquilo que você está enfrentando, eu vou mudar toda a tua história com uma simples ordem. Ainda que você não compreenda, ainda que você não entenda, ainda que você não consiga entender como isso está acontecendo, eu tenho poder para mudar a tua história. Aleluia. Eu tenho poder para mudar a tua vida. Glória a Jesus. Eu tenho poder para realizar algo mais. É assim que Jesus faz. Jesus olha e fala: vou mostrar para essa cidade, vou mostrar para esse povo que chegou alguém que não precisa explicar, que faz, que não precisa pedir permissão, realiza, que não precisa falar vou fazer, ele simplesmente dá a ordem. Efatá, não é isso? É ou não é efatá? É ou não é? Quantas vezes vocês já ouviram alguém falar efatá, menina, levanta-te, né? Não é efatá? Efatá não é levanta-te, né? Do verbo efatal, né? Que é eu levanto, né? Eu levanto, tu levanta, ele levanta, nós levantamos, vós levantais, eles levantam, não é isso? Então, efatal é o verbo que vai originar a terceira pessoa, né? Ali que está ocorrendo no momento, que é a menina, né? Tu, na verdade é a segunda pessoa, tu, né? Então tu levanta-te, ele está direcionando aquela menina e dando uma ordem direta. E engraçado que Jesus nesse momento está falando com uma pessoa que está morta, e eu fico pensando, Jesus é o único camarada que fala com o morto, é a única pessoa que eu vi na Bíblia falar com o morto e o morto ouvir. Quando eu li esse texto, eu comecei a analisar os textos, eu falei: Jesus, tu é o único cara na Bíblia que fala com o morto e o morto ouve a sua voz. Você consegue me mostrar mais alguém na Bíblia falando com o morto? E o morto conseguindo compreender aquilo que ele fala? Porque é uma ordem direta: levanta-te. E se alguém aqui não ouvir bem, eu preciso fazer o quê? Sinal. Ou eu falo por meio de sinais, eu falo por meio de gestos, ou eu vou falar com uma voz audível, de maneira que você possa. E aí você tem que, além de ouvir, fazer o quê? Compreender. Não é só ouvir, é compreender a quem está dando a ordem. E como é que o morto vai compreender aquilo que Jesus está falando? A ordem de alguém. Eu perdi meu pai ano passado, em 21 de março do ano passado. Vai fazer um ano que nosso pai faleceu. Meu estava missionário aqui, faleceu. E assim, minha irmã chorou mais do que eu, né? A gente lá e tal. Mas assim, aí você vai lá, abraça, beija, mas você tem a consciência de que ele não está mais lá? Não está mais ali, está ali? Não, o que está ali é o que? O corpo físico, é a matéria, mas a alma, o espírito, não está mais ali. Então ele está ouvindo? Não. Mas agora Jesus, ele confronta a lei da física, porque ele vai naquele morto e fala assim: olha, para eles você não ouve, mas comigo você tem que ordenar. Comigo a alma tem que voltar. A alma pode não voltar para eles, não pode dar ouvido para eles, mas quando eu dou a ordem, o sobrenatural acontece. Sabe o que eu entendo? Aquilo que é impossível, aquilo que é difícil, aquilo que eu olho e penso que não vai acontecer,
acontecer, Wanda, aquilo que eu olho e penso que não dá mais para se realizar, aquilo que eu penso que não dá para se construir novamente, ele só dá uma ordem e tudo aquilo volta ao normal, ou tudo aquilo se faz, ainda que para mim, ainda que para você seja difícil. Deus trabalha no campo das impossibilidades, olhando e falando o seguinte: olha, eu trabalho onde você não trabalha, eu faço o que você não faz, eu realizo o que você não consegue realizar, eu opero aquilo que você não consegue realizar. Quer ver uma prova? Eu vou falar. Jesus fala 3 vezes com 3 mortos em 3 momentos diferentes. Jesus fala que esse moço, ele vai lá e levanta, e quando ele levanta, Jesus olha e fala: dá-o de comer para ele. Todo morto, ele precisa de alimento ao levantar, ele já levanta com fome. Uma das 3 coisas que eu vejo no texto de todos os 3 mortos que Jesus levanta é que, primeiro, eles tinham fome, e segundo, eles tinham sede. Todo morto, ele está com falta de alimento e ele está com abstinência de líquido, ou seja, ele precisa saciar a sua fome e ele precisa se hidratar com algum tipo de líquido, com água, com uma bebida, ou seja, ele está morto, e morto não se alimenta, morto não se hidrata. E quando Jesus traz a vida, ele tem sede de água, ele tem sede de alimento. E quem você já parou para pensar que quando nós estávamos no mundo fora da presença, nós não conhecíamos o alimento espiritual e nem a água espiritual, e agora nós estamos o que? Ressuscitados pelo Senhor, significando que agora temos que ter sede de palavra, sede da palavra do Senhor, de aprender na palavra, de viver na palavra, de andar na palavra, de cumprir a palavra, de aprender a palavra, de ensinar a palavra, tanto quanto a palavra, em alguns momentos, ela vai estar se referenciando como alimento, significando que ela alimenta a nossa alma. Enquanto estamos mortos, nós não sentimos fome, não sentimos desejo. E aí eu abro um parênteses para você: se você não sente mais desejo de ler a palavra de Deus, de orar, de fazer coisas que os vivos na presença de Deus fazem, acenda um sinal de alerta, acenda um sinal de perigo, porque talvez alguém esteja carregando o caixão. Talvez você esteja morto e ainda não saiba, porque quem está morto não sente mais desejo de comer. Quem está morto já não sente mais desejo de se alimentar. Jesus, ele fala com o morto, e às vezes o morto ouve a sua voz, mas a diferença é que quando ele ouve e se levanta, ele tem desejos que ele não tinha antes, ele tem vontades que ele não tinha antes, ele começa a ter atitudes que ele não tinha antes, ou seja, ele precisa de algo que estava fazendo falta na sua vida, que é o alimento da palavra, o alimento da oração, a palavra de Deus na sua vida. E aí eu estou trazendo uma transição da vida física para a vida espiritual. Você está entendendo que às vezes nós estamos na casa do Senhor, mas estamos mortos, precisando de milagre, precisando que Jesus nos impacte e mude a nossa vida de maneira que tenhamos novamente desejo de adorar, desejo de exaltar, desejo de engrandecer, desejo de estar na sua presença, desejo de ver com que Ele faça grandes coisas na nossa vida. E às vezes estamos aqui dentro e perdemos esse desejo, perdemos essa motivação de estar aqui dentro. Senhor, eu vou, mas eu não tenho muita força. Não tem problema, você ainda está vivo. Tem que ter desejo de se alimentar da palavra. Eu vou, mas vou te adorar. Eu vou, mas vou te exaltar. Eu vou, Senhor, mas eu vou te glorificar. E aí a gente ontem falou sobre um moço chamado Lázaro. E dentro da temática de Lázaro, eu vejo algo lindo, como nós estamos falando de 3 mortos e que eles têm algo em comum. Primeiro, eles ouviram, todos os 3 ouviram a voz daquele que chamou. Todos os 3, não foi um, não foi 2 e não foi, todos os 3 estavam mortos. Tinha algo em comum: morrer. Não importa se enfermidade, não importa se morte natural, não importa se alguém matou, mas estavam mortos. Não importa a causa que levou eles a óbito, ou que os levaram a óbito. Não importa aquilo que os levou a serem sepultados. Estavam mortos.
e alguns em circunstâncias diferentes. Um ainda estava sendo levado para se enterrar, mas um já estava dentro da casa, dentro do túmulo. A pedra já estava até lacrada, talvez já estava até fedendo, irmã Solange. Talvez já não tinha nem possibilidade. Se eu olho com o olhar natural, é aquela pessoa que já se desviou, já se afastou tanto tempo da casa do Senhor, e que a gente olha e fala o seguinte: para ele só um milagre. Rapaz, eu não vejo mais possibilidade de voltar, de tão terrível que está, de tão embreado no mundo que está, de tão já morto que está, já está fazendo tanta coisa errada que eu não vejo possibilidade. E aí a gente fala a palavra-chave: só um milagre. Já ouviu alguém falar para fulano? Só um milagre. Já ouviu quando alguém fala isso? Talvez você mesmo já tenha falado: rapaz, olha, rapaz, eu conheci fulano antes de morrer, né? Antes de sair da igreja, antes de deixar de adorar a Deus, e agora para ele, agora para ela, só um milagre. Graças a Deus por isso, porque eu conheço alguém que faz milagre. Eu conheço alguém que manda tirar a pedra e fala: olha, está morto há muito tempo, já está até mutrefando, já está até fedendo, os órgãos já estão saindo para fora. Alguém olha e fala: está apodrecido. E aí ele olha e fala: sai para fora, levanta-te, vem, ouve a minha voz. Olha, ninguém conhece, mas eu te conheço. Ninguém sabe o que tu viveu, mas eu sei o meu chamado na tua vida, e eu tenho algo, eu te escolhi, eu te levantei, eu tenho uma obra, eu tenho uma promessa, e eu tenho aquilo, eu tenho que fazer algo na tua vida. E não é que ele ouve, e não é que Lázaro sai. E quando ele sai, diferente daquele jovem que só sente fome, ele tem algo que está atrapalhando o seu andar. E a primeira palavra que Jesus fala para ele é: tirai as ataduras. Tira ou desatai, né? Em alguns textos vai estar dizendo assim: desatai, ou seja, tira as ataduras dele, tira tudo aquilo que está atrapalhando que ele se mova, atrapalhando que ele se movimente. E a ordem não é para... Ele não fala o seguinte: Lázaro, tira as ataduras. Ele fala assim: Lázaro, tira as ataduras. Fala? Não, ele fala o seguinte: tira as ataduras dele. Porque a palavra desataio significa que ele está dando a ordem para alguém fazer. Ele está falando o seguinte: ó, tira aquilo que ele não consegue tirar sozinho. Ajuda ele a tirar as ataduras. Ajuda ele a tirar aquilo que ele não consegue. Olha, tirar ele do túmulo é obra minha. Fazer ele sair da onde ele está é obra minha. Ressuscitar e fazer aquilo que ninguém faz é obra minha. Mas tirar a atadura, você pode ajudar a tirar. Tirar aquilo que ele não consegue, você pode tirar. Você pode olhar para o teu irmão nessa noite e falar: olha, te tirar do mundo, Jesus te tira. Te fazer milagre na tua vida, Jesus faz. Te ressuscitar, Jesus te ressuscita. Mas tirar a atadura, pode deixar que eu te ajudo a tirar. Tirar aquilo que você não consegue sozinho é obra minha. Eu vou te ajudar, meu irmão. Você não está sozinho, você vai conseguir. Você vai começar a andar, vai começar a adorar, vai começar a exaltar. Existem momentos na nossa vida que a gente pensa da seguinte maneira: Jesus, eu não vou conseguir. Jesus está olhando para Lázaro e está falando: Lázaro, sozinho as ataduras vão continuar aí. Sozinho você vai continuar preso, Lázaro. Sozinho a minha ressurreição na tua vida não vai adiantar de nada. Eu preciso mandar alguém tirar aquilo que está impedindo o teu mover, que está impedindo a obra de Deus na sua vida. Você precisa de ajuda. Você está entendendo que, diferente daquele morto, Jesus agora envia alguém para ajudar Lázaro? Você não está sozinho. Jesus colocou alguém do teu lado para falar: olha, vai cair ataduras, eu vou tirar. E aos poucos, Jesus não falou assim: tira rápido, tira completo, vai lá e tira. Só tem que tirar. Tu viu? Tem aqui, ó. Por quê? Sabe por quê? O embalsamento, que Lázaro foi embalsamado, correto? Sim ou não? Embora não no contexto egípcio, mas Lázaro foi embalsamado
porque você vai ver que Jesus também foi embalsamado. Por que Jesus foi embalsamado? Jesus, ele morre na sexta-feira e só no sábado as mulheres vão no túmulo de Jesus para fazer todo o contexto litúrgico judaico, ou seja, passar especiarias, e para ele ficar de sexta até sábado, 6 horas da tarde, que era o período sabático, né, que era o período em que as mulheres poderiam executar sem explodir, sem nada, significa que ele já estava tratado com ele já estava mais ou menos, e elas já tinham tudo aquilo que era necessário para limpar, para poder curar, para poder... O embalsamento deles era diferente. É óbvio que eles não tiravam mais entranhas, porque o embalsamento, ele tem um contexto de tirar tudo que está dentro, para te deixar oco, para que o que está dentro não exploda e logo não dê bicho, e você conserve o corpo físico por fora, estereotipamente, ou por fora de uma maneira com mais tempo. Então o embalsamento, se você embalsama alguém, você vai tirar as tripas, vai tirar o ventre, vai tirar tudo, né? Vai tirar o coração, vai tirar, ou vai deixar ele, vai tirar, não vai, porque ele tá olhando, é verdade, vai tirar tudinho, vai ficar oco, vai ficar, e aí depois o cara costurava, né? Botava tudo lá, costurava, porque senão, se ele deixa tudo, e isso não acontecia com os judeus mantinham tudo, significando que Lázaro poderia estar com os seus organismos todos explodidos por fora, por dentro, quando Jesus dá a ordem para ele. Da mesma maneira que no espaço de 4 dias Jesus também estaria com tudo isso. Então as mulheres correm para fazer esse processo para que o corpo dele perdurasse um pouco mais. Mas quando elas chegam lá, o que acontece? Jesus já não mais está no túmulo, não é isso? Jesus não está mais lá. Mas uma coisa que acontece é que as ataduras, quem amarra com atadura, né, tem uma habilidade, vai amarrar com pressão, não vai amarrar com pressão, né, para ficar bem firme. Enquanto mais firme, mais apertado, né, vai demorar mais para se decompor e para explodir, né? Significando que quando você vai chegar o momento que vai agarrar no quem tem muito pelo, então vai sofrer para tirar, não é isso? Imagine alguém tirando de você, te desenrolando e tu falando, tá doendo, peraí, vai devagar, aí alguém fala, não rapaz, mas o mestre mandou te desatar, não, mas vai devagar, não dá, eu preciso tirar essas ataduras, vai te sufocar, e se te sufocar, pode te matar novamente. Sabe o que eu entendo? Deus não me ressuscita, Deus faz uma obra na minha vida, Ele me tira do túmulo, Wanda, mas quando alguém começa a tirar aquilo que está me prendendo, aquilo começa a doer, começa a me incomodar, alguém olha e fala, rapaz, mas eu estou te ajudando, mas está doendo assim mesmo. Não significa que Jesus nos ressuscitar, que Jesus nos tirar do túmulo, não significa que nós não vamos chorar, não vamos sentir dor, ou que aquilo não vai nos incomodar. A obra de Deus, às vezes, vai nos incomodar, vai nos tirar do conforto, vai nos tirar da zona de conforto. Às vezes o que Jesus vai fazer na minha vida vai requerer uma renúncia de mim, vai requerer que eu olhe e fale, tá doendo, Jesus, mas se é para a tua glória, amém. Senhor, o negócio não tá bom, mas se for para glorificar o teu nome, amém, Jesus. Enquanto, por outro lado, a segunda pessoa, já falei da terceira, vou pular agora para a segunda pessoa ressuscitada, e é a mulher, é a filha de Jairo, não é isso? Né? A filha de Jairo, que é a terceira pessoa, ou a segunda, na ordem cronológica, ela é a segunda jovem a ser ressuscitada. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, que é o texto base. Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, e logo depois, por último, Jesus vai ressuscitar Lázaro propriamente dito. Mas nós trocamos e colocamos Lázaro por segundo, e por nós finalizaremos com a filha de Jairo, com a filha de Jairo, falando o seguinte: ele está indo no percurso primeiro, porque ele é interpelado, alguém para Jesus. Esse caso é um caso diferente. No primeiro caso, Jesus não é chamado por ninguém, ele se comove, ele para, e ele mesmo por si mesmo faz o milagre. No terceiro caso que nós falamos, ele recebe uma mensagem falando: olha, aquele que tu ama está morrendo, aquele que tu ama está padecendo, está enfermo e vai morrer, vem depressa. E ele vai no seu tempo, ele vai na sua hora. Nesse terceiro caso, que no caso é o segundo, na ordem cronológica, o próprio sacerdote, ou o próprio escriba ali, o próprio Jairo, né, que era ali uma pessoa influente, ele chega
chega ali e começa a dialogar, e ele agora suplica, ele se humilha pedindo para Jesus ir na sua casa, explicando para Jesus aquilo que ele está enfrentando, de maneira que Jesus olhe para tudo e vai segui-lo, vai ir até a sua casa. Nesse percurso nós vamos ter um outro milagre paralelo, ou seja, em ato contínuo, que é o milagre de quem que Jesus faz o milagre, pastora Solange? Da mulher do fluxo de sangue, não é isso? Que jazia há quanto tempo? 38 anos, que já estava há 12 anos, não é isso? 12 ou 38? 12 era, 38 era o jovem tanque de Betesda, né? Que bom, tá vendo? Que rapaz, que igreja. Igreja, quando sabe Bíblia, até corrige o pastor, que coisa linda. Glória a Jesus, viu, irmão Eliane? Quando a igreja sabe Bíblia, não deixa o pastor errar, já corrige na hora e fica mais fácil. 12 anos jazia já do fluxo de sangue, significa que, assim como as senhoras que ainda têm o fluxo menstrual correto, você menstrua todos os meses, assim, na regra, normalmente. Mas aquela mulher, ela tinha uma coisa que nós chamamos hoje de mioma, não é isso? Ela tinha um mioma, um sangramento contínuo, ou seja, não cortava, não